Aqui falando de um comportamento que tem acontecido recente no mercado, que mostra algo muito interessante, é em relação às stablecoins. A gente sabe que atualmente para uma pessoa investir em Bitcoin, o que ela faz geralmente? Ela pega seus dólares, deposita em alguma exchange, provavelmente, e aí troca esse dólar por alguma stablecoin. Então é muito relevante a gente saber qual é a proporção de stablecoins que estão no mercado proporcional ao valor de mercado do Bitcoin. Então é exatamente isso que a gente mede aqui nessa linha amarela. A gente tem essa razão entre qual é o volume de stablecoin que tem em relação ao valor de mercado do Bitcoin. Porque isso pode representar o quê? Muito poder de compra ali na expectativa, na espera de conseguir agarrar o Bitcoin ou alguma outra criptomoeda. E a gente nota aqui muito claramente que a gente tem essa razão que sempre que ela sai aqui dessas bandas de Bollinger aqui, azul, a gente vê que geralmente são comportamentos aqui de fundo. Então nesses momentos de fundo tá casando muito bem sempre que essa razão ela sai dessa banda inferior aqui, mostrando que naquele momento muito poder de compra acaba aproveitando ali para comprar o fundo. Recentemente a gente teve mais um desse momento justamente aqui quando a gente alcançou 17 mil dólares, ou seja, o último fundo recente que a gente teve no Bitcoin, até agora é o fundo do Bitcoin. Então a gente teve ali mais uma vez esse comportamento aqui de stablecoins saindo aqui de stablecoins em relação ao valor proporcional de mercado, saindo aqui da banda de Bollinger. Então foi bem interessante mais uma vez isso aconteceu. Então muito positivo ver esse tipo de comportamento no mercado e muito positivo ver então que a gente tá com esse poder de compra aí, a expectativa de que tantas stablecoins estão no mercado, a expectativa é que em algum momento elas se convertam para criptomoedas, as pessoas estão esperando muito poder de compra entrando para comprar Bitcoin ou outras criptos. E a gente vê aqui algo interessante também que eu trouxe para mostrar para vocês, que dessas stablecoins a gente está tendo uma queda significativa aqui na dominância do USDT, o Tether. Vocês notam aqui, deixa eu tirar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês, que caiu 43% aqui, como vocês podem ver, desde julho de 2020, então a dominância do Tether, enquanto as outras criptomoedas, as outras stablecoins, desculpa, elas estão ganhando dominância com esse declínio do Tether, a maior parte aqui vindo, obviamente, de USDC, mas BUSD também crescendo, DAI também crescendo, então realmente é um comportamento que a gente está enxergando no mercado, cada vez mais as pessoas receosas em relação ao Tether, e a gente consegue enxergar isso muito claramente aqui. Aqui é um gráfico muito interessante que eu achei do Will Clement. Se você não segue ele lá no Twitter, inclusive segue também o Twitter da Liga. A gente tem muito conteúdo que eu mando lá todos os dias, não só eu, mas como outros membros da Liga manda lá todos os dias, e a gente tem sido muito ativo por lá no Twitter. Segue a gente lá, Twitter da Liga, Twitter Liga Cripto. E esse gráfico aqui que a gente pegou, então, notem que interessante aqui ele dá justamente a proporção aqui de stablecoins, que a gente tá aqui nesse canal ascendente em relação ao volume de stablecoin no mercado, e ele transpõe aqui com o gráfico do Bitcoin, e notem como é inversamente proporcional, sempre que a gente então, esse gráfico aqui pega desde 2019 até o dia de hoje, a gente nota que inversamente proporcional, a gente acha geralmente os topos aqui desse canal do volume de stablecoin, geralmente é um fundo aqui do mercado. Ou seja, quando a gente está em fundo, geralmente a gente tem muitas stablecoins no mercado alcançando topo. Essas stablecoins elas vêm como criptomoeda, aí o Bitcoin começa a subir e sempre então que a gente alcança aqui o fundo, digamos assim, das stablecoins, a gente tem um provável topo aqui do Bitcoin, tem sido inversamente proporcional. Então, achei bem legal essa proporção, essa razão, na verdade, essa confluência inversamente proporcional, essa correlação negativa entre volume de stablecoins e Bitcoin, que faz todo sentido. Quanto mais stablecoins tem no mercado, muito provavelmente em breve todas essas stablecoins acabam vindo grande parte para o Bitcoin. Isso significa dinheiro ali à espera para comprar Bitcoin. E mais uma vez, então, ele mostra que atualmente a gente está aonde? A gente está justamente aqui, mais uma vez, formando aqui um possível topo aqui nesse canal do volume de stablecoin, começando já a fazer aqui umas barras vermelhas mostrando queda, mostrando que o volume de stablecoin está caindo, enquanto o Bitcoin aqui achou um fundo. Então possivelmente aí dinheiro, então stablecoin entrando no mercado e vindo comprar aqui Bitcoin, por isso o Bitcoin pode estar tendo aí essa subida que a gente está vendo nos últimos dias. Vou fazer uma pausa rápida porque está rolando uma super promoção da BitGet que vai só até hoje, só
até hoje abriu conta pelo nosso link que está na descrição do vídeo, depositou $100, ganhou $20, equivalente a mais de R$100 atualmente. Então só até hoje você tem essa oportunidade, abre lá a conta, link na descrição, não precisa de KYC na BitGet, e se você quiser saber então mais informações, vê o vídeo do Bruno, esses mais de R$100 caem na sua conta em até 15 dias. Continuando aqui, a gente chega no Realized Price. O que aconteceu essa semana? A gente tinha o Realized Price, que é como se fosse um custo base do mercado, ou seja, a soma de todos os bitcoins em relação à última vez que ele foi movimentado. Então, como se fosse ali o custo base do mercado, e a gente nota que recentemente a gente tem o que? A gente tem 21,8, ou seja, $21.800 como esse custo base, como Realized Price. Nós abrimos a semana o que é abaixo então desse valor. E notem que é um comportamento típico aqui de bear market, o Bitcoin transitar aqui um tempo abaixo desse custo base do mercado. Aqui também a gente achou o fundo 2018 e 2019 abaixo do Realized Price, transitando aqui um tempo. E a gente nota que desde que o Bitcoin teve essa queda, então a queda mais acentuada para $17 mil, os preços finalmente vieram abaixo do Realized Price no comportamento de bear market típico para achar o fundo. O que a gente está fazendo agora é que a gente, então, essa semana está rompendo o custo base, o Realized Price. Isso não significa que ele não possa voltar abaixo. A gente vê aqui que em 2015 a gente fez esse rompimento aqui, esboçou fazer, depois voltou para baixo e aí sim, na segunda vez que rompeu nunca mais voltou, anunciando outro bear market que a gente teve em 2018. Mas em 2018 notem que a gente teve um comportamento de que uma vez que a gente rompeu, nunca mais voltamos até o topo, obviamente excluindo aqui esse evento chamado Cisne Negro aqui do Corona Dump. Então é muito significativo esse rompimento, que por mais que a gente esteja vivendo um momento aqui similar ao de 2015, que esse rompimento aqui ele possa voltar para romper mais para frente, a gente vê que em algum momento aqui a história, obviamente se ela voltar a rimar, no primeiro ou no segundo rompimento históricos que a gente teve, quando o Bitcoin rompe, ele vai embora, só volta abaixo desse valor aqui no próximo bear market. Então, muito significativo esse rompimento que o Bitcoin fez, na minha visão, e principalmente se a gente começar a ver uma continuação desse movimento, ou seja, o Bitcoin realmente ficar muitos dias e semanas acima do Realized Price, que mais uma vez atualmente está em 21.800, a gente pode ter então esse comportamento dos últimos rompimentos, de que uma vez que o Bitcoin rompeu, ele nunca mais voltou abaixo. Inclusive, não significa que a gente não possa cair, mas pode servir o quê? Uma resistência, agora servindo como suporte. Então, ficar de olho no Realized Price para possíveis suportes futuros. A gente nota aqui também que, em relação ao percentual de Bitcoin nas exchanges, a gente está em queda muito acentuada desde abril de 2020. Então, isso é muito claro. A gente está aqui vivendo um momento em que as pessoas estão sacando Bitcoin nas exchanges, na minha visão, muito também pelo processo regulatório, as pessoas estão com medo, estão sacando, mas obviamente que isso também representa uma acumulação para o longo prazo. Uma pessoa que compra Bitcoin dentro da exchange e saca, provavelmente essa pessoa vai carregar para o longo prazo, senão ela manteria dentro da exchange, porque lá tem liquidez imediata. Então é um comportamento positivo para os preços. Quanto mais escasso o Bitcoin ficar dentro das exchanges, teoricamente menos oferta, com a demanda continuamente sempre vai crescendo pouco a pouco conforme o Bitcoin vai ganhando adoção. Bem, é verdade de que é mais fácil você manipular um ativo quando você tem menos oferta desse ativo no mercado. Então fica mais fácil a manipulação dos preços nas exchanges quanto menos Bitcoin a gente tem. Esse é o outro lado também da equação. É um lado, um ponto negativo, mas é um comportamento bullish. Isso aqui é um comportamento bullish, tá? Saque das exchanges representa acumulação para o longo prazo. Para fechar, trouxe aqui em relação ao Bitcoin, ETF de Bitcoin Spot no Canadá. A gente nota que, porque é relevante a gente saber como está então o spot de Bitcoin ETF no Canadá. Primeiro porque a gente sabe que nos Estados Unidos ainda não tem o ETF de Bitcoin Spot. Então lá nos Estados Unidos, quando você compra o ETF, você não está comprando de fato o Bitcoin, você não está influenciando em nada nos preços, porque o ETF dos Estados Unidos ele só representa o valor, o preço do Bitcoin, mas de fato o fundo ali de ETF não está comprando Bitcoin quando as pessoas compram o ETF, o que é um completo absurdo. Atualmente a gente não tem ainda um ETF Spot dos Estados Unidos. Quando a gente tiver, com certeza vai ser muito positivo.
Porém, a gente tem no Canadá, e não só no Canadá, como vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, um ETF Spot. Ou seja, lá, quando você compra um ETF Spot, você está influenciando nos preços, porque o fundo de fato está comprando o Bitcoin. Então, por que é interessante a gente saber como está o ETF Spot lá no Canadá? Porque muitos, então, lá ali na América do Norte dos Estados Unidos, no caso, acabam indo, com certeza, fazer essa compra no Canadá, porque lá tem ETF Spot, mas obviamente porque as empresas canadenses, as empresas daquela região, acabam comprando o ETF Spot. O ETF Spot, ele é uma grande demonstração ali das grandes instituições da região, porque as instituições não podem, muitas vezes, operar no mercado que não seja ali um mercado tradicional, e muita gente, obviamente, grandes jogadores, aproveitam o mercado tradicional, não é nem grandes jogadores, são pessoas com muito dinheiro, empresas com muito dinheiro, ainda não entendem muito bem, mas querem se expor ao Bitcoin, acaba se expondo no ETF, porque está lá na plataforma que a pessoa já é habituada, já está lá na bolsa que o cara é habituado, ele só vai lá, compra o ETF, pronto, ele está exposto ao Bitcoin. Então muita gente ainda não entende essa dinâmica de exchange, de hard wallet, de carteira fria, então é muito mais simples e demonstra que toda vez que a gente vê, por que eu estou falando isso? A gente viu recentemente um acréscimo de 3 mil, de semana passada para cá, de 3 mil Bitcoins, ou seja, mostrando que a gente teve um volume aqui, tá vendo essa subida que a gente deu? Foi um volume relevante junto com essa correspondência positiva dos preços, mostrando que a gente pode estar vendo um dinheiro institucional lá no Canadá voltando, um dinheiro institucional que saiu aqui dessas máximas, como a gente viu de junho, a gente teve um decréscimo muito grande, isso é negativo, só que agora a gente começa a ver de novo o que? Esse ETF voltar aqui a ter então uma subida, ou seja, mostrando que pessoas, empresas estão comprando lá o Bitcoin ETF. Então isso sempre é muito positivo, mostrando que instituições lá no Canadá podem estar comprando. Então, por hoje foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo, família. O Bitcoin vivendo um momento finalmente um pouco ali de alívio positivo, e a gente não sabe até que ponto, em relação ao Realized Price, vocês notam que esse rompimento aqui é muito significativo. A gente não sabe até que ponto ele vai voltar. Se o Bitcoin começar a passar semanas acima do Realized Price, pode ser um rompimento como nos outros ciclos, que ele não volta mais abaixo até o próximo bear market. Então, uma expectativa muito grande. Sempre fica aquela pergunta: você aproveitou para comprar Bitcoin abaixo do Realized Price? Ele pode nunca mais voltar, pode voltar, mas pode só voltar também no outro bear market, caso a história rime. Então, nesses momentos que a gente vê como mais claramente o Bitcoin, ele está apresentando uma boa oportunidade dentro da sua estratégia, obviamente. Não é uma recomendação de compra, mas cada um faça seus estudos. Para mim, pelo menos, o Bitcoin está representando ainda uma boa oportunidade. Não significa que não possa cair, não significa que não possa vir abaixo de novo aqui do custo base, do Realized Price, mas mesmo que ele volte aqui abaixo do Realized Price, ainda assim vai ser um excelente valor, vai ser melhor do que está agora, mas não significa que agora não seja um bom momento ainda. Você gostou? Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?